Amanhã já foi, começando com nossa série de cases. E hoje é um assunto de fintechs, Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Vamos dar um oi para o nosso convidado, o Otávio Fará. Otávio, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, bom dia para todo mundo aí, muito legal estar aqui com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, conforme cada um estiver ouvindo o podcast. Otávio, deixa eu fazer uma apresentação sua aqui para a gente começar a discutir aí esse universo. O Otávio Fará é cofundador e CEO da Fitbank, adoro esse nome, responsável por supervisionar todas as atividades do Fitbank e de suas joint ventures. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de pagamentos, trabalhando como COO e Managing Partner na principal empresa de pagamentos de frete do Brasil. Otávio, eu tenho que fazer a pergunta que tem tudo a ver com essa palavra Fitbank, que esse nome funciona super bem, acho que diz um pouco de tudo. Mas vem cá, toda empresa será também uma fintech? Olha, essa pergunta é muito boa, né? E a gente acredita que a bancarização ela vai ser muito democratizada no futuro, né? Então, a gente já está vendo isso acontecer, né? Quer dizer, se a gente olhar, já estamos em 2023, se a gente olhar para 2015 e a gente enxergar muitas empresas que a gente fala, entende, conhece e usa hoje em dia, nem existiam naquela época, né? Todas as empresas talvez seja gente demais, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho que o que acontece e qual é o caminho que a gente acredita, qual que é? As empresas, elas trabalham, elas criam os negócios delas, elas criam as operações e elas acabam criando um ecossistema aonde gira-se dinheiro, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente percebe que estas empresas conhecem o ambiente financeiro em que elas estão inseridas melhor do que qualquer um que é generalista nesse departamento, né? E aí o que vai acontecer? Antigamente, tanto a parte regulatória quanto a parte de tecnologia, elas eram muito complicadas de serem atingidas, né? Então, era uma barreira de entrada enorme, porque na hora que você falava assim, eu vou fazer um sistema de banco, começava a virar uma coisa gigantesca, né? A brincadeira que a gente faz aqui, o molho não pode ser mais caro que o peixe, né? Então, eu tenho uma determinada operação que, por maior que ela seja na vida daquele negócio, daquela operação, daquele nicho de mercado, na hora que você entra no mercado financeiro, ela é um pedaço pequeno dessa economia. O que está acontecendo hoje em dia? A tecnologia está se democratizando, ela está ficando cada vez mais acessível. Então, essa barreira de entrada está caindo de uma forma muito intensa, e aí ela vai permitir com que empresas consigam falar, eu entendo desse nicho melhor do que todo mundo. Então, a partir de agora, eu vou me tornar uma fintech e eu vou aproveitar as oportunidades do mercado financeiro dentro da minha operação, onde o know-how que eu desenvolvi ao longo da minha vida, me coloca numa posição de conhecimento, relacionamento, né, interação com esse mercado superior a quem tem uma relação generalista, né? Então, eu acho que a resposta, assim, todas, talvez seja gente demais, mas muitas, com certeza, né? Porque o que a gente acredita é que a especialização do mercado vai ficar muito mais intensa e o que a gente vai começar a ver é soluções de nicho bem mais focadas do que em soluções generalistas. O que a gente está vendo é essa movimentação, né, das empresas por encontrarem nichos. O futuro é nichado, né? A gente está vendo isso aí. também nas empresas de tecnologia. Eu queria, quando a primeira vez que eu ouvi falar de Fitbank, eu fiquei muito impressionada com esse termo que eu ainda não tinha escutado, que é Bank as a Service. Porque tudo hoje em dia é as a Service, mas eu nunca tinha visto um banco as a Service. Então, a minha primeira pergunta é essa, assim, o que é a Fitbank e o que é um serviço as a Service de banco? Legal. Então, basicamente, o Fitbank é uma empresa de tecnologia, né? Aí depois a gente tem todo o aspecto regulatório, né? Que nós naturalmente somos 100% compliance, temos o JP Morgan como investidor nosso e ele acompanha isso junto com a gente. Não precisaria disso, porque a gente já voluntariamente faria tudo, mas a gente tem um enquadramento hoje, a gente tem um enquadramento jurídico, burocrático, que se chama instituição de pagamentos,
né, que é um arcabouço jurídico criado em 2013 pelo Banco Central, em função justamente dessas novas tecnologias aparecendo, etc. e tal, né? Então, o que acontece, né? Assim, na hora que a gente está lá e está operando a nossa vida financeira, né, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que acontece depois que você dá ok, né? Então, você vai lá, faz o seu pagamento, mexi aqui, programei aquele negócio, tem um monte de coisa ali, e depois você dá ok. E aí, esse ok, um ok talvez não seja tão difícil de entender. Agora, bilhões e bilhões de oks todo dia acontecendo ao mesmo tempo, aí você criou uma complexidade razoável aí nessa história, né? O que acontecia? Antigamente, você tinha soluções que estavam todas dentro dos bancos, né? Elas estavam todas desenvolvidas pelo próprio banco, né? E aí, acho que não é com o surgimento, né? Mas assim, com a evolução da tecnologia, o que acontece é que ela começa a ganhar uma relevância tão grande dentro dessas operações que ela justifica que você passe a ter uma plataforma especificamente criada para cuidar disso. Ou seja, essa plataforma ela tende a ser maior do que cada player individualmente, né? E essa lógica do as a service, né, é uma lógica que não foi a gente que inventou, isso daí já está no mundo aí há um tempão, e ela tem uma lógica que todo mundo, assim, é bem impactuado isso, né? Você pega lá e você vê o seguinte, a tecnologia é uma corrida. Sim, é uma corrida, né? Essa corrida, ela é muito cara. Sim, é uma corrida muito cara. Então, você tem que ter capacidade de investimento. Se você vai lá e coloca essa tecnologia embaixo de um único guarda-chuva de negócio, ela tem uma dificuldade de se financiar para evoluir, né? Então, o que acontece? Vale mais a pena você contratar um as a service, né? E nós aqui dentro contratamos um monte de coisa as a service. A gente pratica o que a gente prega, né? Nesse momento, você faz o quê? Você reduz a barreira de entrada, como a gente estava falando, por quê? Porque se eu tiver que ter um parque tecnológico milionário para eu poder explorar o meu nicho, provavelmente a minha empresa não vai conseguir viabilizar o business plan desse negócio. Agora, se esse valor de início, né, ele cai radicalmente, assim, ele cai 98%, e eu passo a ter uma conta percentual sobre aquilo que eu performo, aí dá, né? Porque eu só pago o seu uso, não é isso? Né? Então, essa lógica, que, de novo, não é uma lógica que a gente inventou nem nada, isso daí já existe no mundo há bastante tempo, ela chegou ao mercado financeiro aí por volta dos anos 2015, 2016, né? Por situações e circunstâncias de desenvolvimento tecnológico e arcabouço jurídico, que evoluiu bastante. Você sabe que o Brasil é um país que está bem na frente desse ponto daí, né? Eu lembro, era mó barato. O segundo slide da nossa apresentação comercial em 2015 era o jurídico disso. Por quê? Porque eu entrava nas empresas e o cara olhava para mim e falava assim, muito legal esse negócio aí, mas pode? Né? E hoje em dia, ninguém pergunta se pode, porque todo mundo sabe que é acessível, que é possível, que é viável e que tem um monte de empresa nova aí oferecendo esses serviços, etc. Então, a gente acha que esse processo ele está engatinhando ainda, ele está intensificando, né? A gente mesmo, apesar da gente já girar 15 bilhões de reais por mês, a gente já tem uma série de clientes, etc. e tal, a gente acha que a nossa empresa está no começo ainda, né? Tem 7 anos de vida, mas está no começo. Então tem muita coisa legal, porque a lógica que você usa para criar o negócio, ela está se transformando muito em função, principalmente, das questões tecnológicas. Nossa, dentro dessa sua fala, né? São duas coisas que eu penso muito. Primeiro, a quantidade de intermediários, né, que existem quando a Ana precisa mandar um dinheiro para a Adriana, né? A gente não tem nem ideia. Se você aperta o OK, e no final do dia a gente só quer saber se chegou, né? A gente não consegue nem ter dimensão da quantidade de coisas que acontecem dentro de movimentações, como os bancos precisam ali reportar o que eles têm em caixa, e Banco Central, e entra um monte de coisa. Depois eu quero abordar mais com você. Nós somos duas defensoras do
do sistema financeiro brasileiro do ponto de vista tecnológico e dos próprios esforços do Banco Central para sandbox regulatórios que permitem, né, essas experiências também tecnológicas. Mas eu queria perguntar uma coisa importante que você já falou um pouquinho, mas quero ressaltar. Em relação a esse Bank as a Service e a própria atuação da Fitbank, é só para os grandes ou a gente também tem negócios menores que podem tirar muito partido dessas soluções de Bank as a Service? O que você tem dentro da própria Fitbank que você possa partilhar, que seja de algum cliente, algum case interessante dessa acessibilização a um sistema financeiro, por assim dizer? Uhum. Olha, assim, eu acho que a gente tem algumas coisas bastante interessantes aqui, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Quando você está numa operação menor, numa empresa menor, em alguma coisa, provavelmente você vai ser atendido por alguém que consiga atender empresas como esta em massa, né? A tecnologia, o grande barato da tecnologia é a escala. Então, aonde ela faz a máxima diferença? É que ela consegue cuidar de um volume de coisas enorme com um custo extremamente acessível. Se você não tem essa lógica, né? Eu lembro, eu comecei minha vida com pagamento de frete, né? E aí eu ia lá nas transportadoras falar que a gente organiza o pagamento do frete. Estou falando disso aí em 2005, assim, 10 anos antes do Fitbank nascer, né? A gente organiza o pagamento, a gente resolve as coisas, você passa a ter controle, você passa a conseguir controlar o que está acontecendo lá no Mato Grosso, aqui de São Paulo, né, que é o exemplo que eu dava para as empresas de operadora de soja, que eram nossos clientes naquela época lá na outra empresa, né? E aí o que acontece? Eu tive situações, tem uma muito legal, que eu estava em Uberlândia, aí eu estava conversando com o dono da transportadora para explicar isso para ele, ele enfiou a mão no bolso assim, e ele falou assim, ó, o que eu vou pagar de frete hoje é isso aqui, ó, né? Eu tenho 3 viagens, esse bolinho é para a primeira, esse bolinho é para a segunda, esse bolinho é para a terceira. Aí eu falei, entendeu? Esse daí, ele sabe de cabeça, você não precisa de sistema para essas coisas, né? Você não precisa fazer de calculadora para fazer contas que você consegue fazer de cabeça, você precisa de calculadora para fazer contas que você precisa fazer uma coisa maior, né, nesse ponto. Então, o que acontece é que a gente hoje, por exemplo, nós estamos conectados a uma série de ERPs, né? Então, o que são esses ERPs? Esses ERPs são ERPs que ajudam os empresários a criarem os seus fluxos internos. É um sistema que ajuda uma série de empresários, porque eles têm demandas mais ou menos parecidas. Eu gosto de dar um exemplo. A gente tem um parceiro do setor dentário, então ele tem um ERP de dentistas, né? Ele ajuda a gerir a clínica dentária. É uma dinâmica específica, né? Mas ele tem milhares de clientes, né? E aí o que a gente faz? A gente integra nele, né? Isso está acontecendo já. A gente integra nele, a gente tem mais de um, inclusive. E aí o que acontece? A gente leva o nosso serviço numa experiência absolutamente única. Por quê? Porque ninguém controla melhor o fluxo de uma clínica dentária do que o RP da clínica dentária. Porque ele vive isso, ele se dedica para isso, etc. E aí ele consegue dar essa escala. Então a gente chega, sim, mas a gente chega de uma forma indireta. Por quê? Porque a parte informacional da dinâmica dessa empresa, ela está sendo gerida por um parceiro nosso, e aí a empresa ela pode se beneficiar da flexibilidade, da redução de custo, da agilidade, de uma melhora da conciliação, a parte de controle dela fica bem mais tranquila, entendeu? Então a gente vê, a gente acompanha, inclusive, o quanto que eles ganharam de produtividade mexendo com essas coisas, mas a tecnologia, ela gosta da escala, né? A gente brinca, eu gosto de falar das redes sociais aí, né? Ela chegou num nível de customização máxima, né? Porque eu acho que não tem 2 pessoas com o mesmo feed, não é isso? Né? Mas é uma plataforma só, entendeu? Esse que é o conceito, mais ou menos, né? Quer dizer, é uma única plataforma que consegue dar para todos nós aqui um feed específico para cada um. Esse é o barato da tecnologia. Ai, que legal! Eu fiquei pensando aqui sobre as possibilidades que as pessoas têm, as empresas têm, né? Quando elas adquirem a solução de vocês, de customizar. E aí eu queria dar um passo antes para explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ouvindo essa conversa, como que funciona
como que funcionam as soluções do Fitbank. Então, quais são as diferenças de eu contratar um banco, o meu banco comercial normal, e contratar a solução da Fitbank? Quais são os diferenciais, o que eu posso fazer a mais? Tá. Então, eu acho que, basicamente, no mundo da tecnologia, a gente tem um negócio que é o monolito, né? O que é um monolito? É uma coisa única que funciona de uma única forma, em um único processo. Ele não é tão simples assim, o negócio tem bastante coisa, mas o monolito é isso, né? Então, o que acontece? Quando quando você vai procurar o banco, né? E até outras empresas de tecnologia, né? Quer dizer, as empresas de tecnologia existiam antes dos anos 2010, aí você tem sistemas que fazem isso. Basicamente é o seguinte: olha, esse é o nosso produto, é assim que você consome ele. E dali para frente, dentro da sua casa, você vai resolver eventuais gaps que possam acontecer neste produto, né? Como é que é a lógica das APIs, né? Que é onde a gente trabalha, nativo em nuvem, etc. e tal. É o contrário. Olha, eu tenho essas APIs, né? Aí tem um detalhezinho do Fitbank aqui que é específico, não é todo mundo que é assim. E eu concentro para você para conversar, se você achar que eu tenho que mexer em alguma coisa para a gente poder viabilizar o nosso negócio, né? Mas essa é uma coisa que não é todo mundo que tem API que consegue fazer isso. E aí o que acontece? Na hora que a pessoa quer montar o produto dela, né? Essa empresa quer entrar no nicho para poder melhorar a experiência do cliente dela, e etc. e tal, né? Monetizar a relação, etc. e tal. A gente senta com ele e a gente constrói um projeto, porque o conjunto de variáveis que você tem para poder trabalhar é muito maior, né? É muito maior. Na hora que você entra numa documentação técnica de arquivo, ele é um PDF. Na hora que você entra numa documentação técnica de uma empresa baseada em API, ele é no hiperlink. Por quê? Porque ele está mudando toda hora, né? Então, essas coisas todas que permitem com que a gente tem uma característica que também é nossa aqui, né? Eu trabalho com isso a minha vida toda, então eu sento com os clientes e a gente trabalha com ele falando, olha, como é que a gente faz para gerir o fluxo, para ele ficar o mais eficiente possível, né? Você identificou algum gap? Aí ontem eu estava num call aqui conversando com o pessoal, né? E a gente identificou uma coisa que a gente pode melhorar, né? É um negócio super técnico ali e tal, mas por quê? Basicamente, eu vou falar rapidinho, é bem tranquilo. A URL é o endereço, certo? Aí a gente tinha, né, uma URL para cada cliente. E aí este cliente falou, tudo bem, mas eu tenho os meus clientes e se você me dá uma URL, você colocou uma complexidade que eu vou ter que gerir todo esse processo aqui. Na hora que ele falou isso para a gente conversando com o CTO, né, nosso CTO, fundador da empresa junto comigo, né, ele falou, cara, eu te dou quantas URLs você quiser, me dá 15 dias. Pronto, olha que beleza. Eu tirei uma complexidade do nosso cliente, né? Eu tirei a complexidade de todos os outros clientes que a gente ainda não tem, né? Porque quando o próximo vier, a gente já vai ter essa feature a mais, né? E numa coisa que foi um esforço relativamente baixo para a gente, nada zero esforço, mas é um esforço absolutamente acessível. Se você vai numa lógica de monolito, você tem que mudar o sistema inteiro, é um projeto gigantesco, o custo disso é muito alto. Então, de novo, volta para o financeiro da história, para o business plan. Tá, mas esse cliente vai me trazer quanto a mais de volume se eu fizer essa modificação? O nosso business plan é baixo, é fácil. Por quê? Porque o investimento é pequeno. Se a gente tem que parar a empresa por causa de 6 meses por causa disso, eventualmente a gente não vai conseguir atender o cliente, entendeu? Então, essa parte ela é muito dinâmica e isso daí está se intensificando de uma forma muito grande dentro do mercado de tecnologia em geral, em específico o financeiro que engatou nesse ritmo de modernização aí nos últimos anos. Nossa, verdade. Essa flexibilidade, né? E essa capacidade de adaptação e você ter ali eu tenho o meu modelo de negócios, eu atuo assim, mas eu estou aberto a identificar gaps e resolver e trazer uma solução que vai se aplicar para outros, eu acho que é o que realmente faz diferença no mercado. E eu até te perguntar, estava falando agora, e a gente acompanha bastante, quantas novidades vêm diretamente do financeiro, e aí vai de uma opinião também muito particular sua, tem espaço para mais coisa, Otávio? O que mais a gente Nossa pode ver, Senhora! tem muito gap, né? Nossa Senhora!
E foi um ano, falar... assim, porque foi um ano em que a gente pegou aí um período econômico, claro, com todas as variáveis possíveis. A gente atravessou uma pandemia, então teve aquele otimismo da digitalização. Agora eu acredito muito mais no platô de produtividade do que efetivamente uma queda de investimentos. Eu acho que agora as pessoas, a Adriana fala, né, separar o joio do trigo, né, ver aquilo que interessa. Mas aí que eu te pergunto, tem espaço para mais solução financeira? Eu já vi que tem muita. Nossa Senhora, né? Porque assim, ó, a gente é o pessoal da infraestrutura, né? A gente trabalha na máquina. Então, a primeira coisa essa é muito simples o volume de transação digital está crescendo de uma forma absurda no mercado. E detalhe, os provedores não controlam isso, porque quem controla isso é o usuário, né? Então, o Pix é um excelente exemplo para isso, né? Por quê? Porque é o seguinte, antigamente o cara andava com o dinheiro no bolso, né? A gente estava fazendo análise de mercado aqui e tal, e uma das conversas que apareceu era a história de sacar dinheiro, né? Mas pensa o seguinte, depois que eu sacava o dinheiro, eu te pagava, você pegava essa nota, pagava para outra pessoa, pegava essa nota, pagava para outra pessoa, pegava essa nota, pagava para outra pessoa, e o dinheiro ficava circulando, certo? E no papel, né? Muitas vezes, e ninguém tinha visibilidade dessas coisas, certo? Então, um saque, né, que deixou de ser feito, ele gerou quantas transações de Pix a mais no mercado? A gente não sabe, né? Mas o que eu vejo aqui é um monte, né? Então, esse processo, ele não vai parar, entendeu? Ele não vai parar porque aí na hora que você vai olhar na estatística, ainda tem dinheiro pesado rodando na mão das pessoas em qualquer lugar do mundo. O Brasil está avançado em relação a isso, né? E aí o que acontece nessa história? A complexidade dessa operação, ela não para de crescer. Por quê? Porque aí o pessoal, a gente brinca que vai ter ideia, né? Então, agora que eu posso fazer um pagamento eletrônico, eu também quero, 24 horas por dia, eu também vou montar uma operação que antigamente não existia, porque não dava para pagar 24 horas por dia, e agora eu consigo fazer. Pô, eu quero esses... A gente tem ali, né, que eu vou mandar o Pix, mas eu quero pegar a minha comissão, e eu não quero acreditar a comissão para depois o cara ter que me pagar. Aí, internamente, aqui o pessoal chama de Splix, né? Que é o quê? É o split do Pix, é um serviço agregado sobre uma transação que foi criada, né? E detalhe, vira outro Pix. Então, tudo isso daí tá pegando fogo esse negócio, crescendo pra caramba, é super legal, né? E tem muita coisa para acontecer ainda, porque justamente a gente que trabalha com isso, que entende, a gente entende a parte técnica, mas eu recebo clientes com ideias muito legais e que não foi a gente que teve. A gente sabe fazer o Pix, sabe fazer o split, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas a aplicação para esse negócio é o mercado inteiro que está dando e, nossa, tá uma loucura esse negócio, assim, é muito legal, muito bacana de ver acontecer, viu? Eu estou zonza de tantas opções financeiras que existem no mercado hoje no Brasil. Então, eu posso pagar por várias formas de pagamento, mas eu também posso pagar pela forma de pagamento exclusiva da plataforma, eu posso pagar via parceiro daqueles cashbacks, programas de Uhum. ponto, daí o programa de ponto do banco, daí eu troco por produtos e as lojas marketplace estão linkados nos bancos e eu posso usar. É muita coisa, eu nunca sei qual é a melhor opção. Quando eu vou escolher, por exemplo, vou comprar uma TV, por onde eu vou? Eu prefiro cashback, eu prefiro ir na Livelo, comprar por ali, ou vou no Yupi do Itaú, e eu fico perdida, e eu vou assim, no que... Na verdade, daí eu não escolho nada, porque é muita coisa, e eu escolho direto Uhum. do parceiro. E eu vejo que o Então Brasil... você escolheu, né? Então você escolheu. A escolho... conveniência, a conveniência. Às vezes é tão complexo esse negócio de você conseguir descontos, né? Que eu acabo falando, é muita coisa, deixa eu escolher aqui o mais rápido. E o que eu vejo é que esse movimento no Brasil continua crescendo, cada vez vai acontecendo mais coisas, mais opções de pagamento, né? Agora que eu me toquei, falando com você, agora que eu estou analisando e fiquei pensando, caramba, tem muita coisa acontecendo mesmo. E eu acredito que o ambiente, os meus dois pais trabalharam muitos anos no mercado de TI dos bancos, sistemas financeiros.
Então, eu estou acostumada a ouvir que o sistema bancário do Brasil é o melhor de todos há muito tempo, né? Ou desponta como um dos melhores do mundo há bastante tempo, não é de agora. Então, a gente tem esse mercado maduro e a gente também tem a regulação no Brasil, como você disse, e a presença do governo muito forte nessas questões. Então, o governo também é bastante inovador no Brasil. Basta dizer que a gente tem agora o Real Digital saindo agora em 2024. A gente tem a Open Finance também, que o governo está trabalhando com isso, blockchain, etc. Então, o Brasil é pró-soluções financeiras, né, em termos de governo. Você acredita que essas condições permitiram tantas novidades assim no sistema financeiro brasileiro? Isso é normal no Brasil, mas não é normal em outros países? Qual que é a sua visão? Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, eu concordo com esse negócio que você falou, que o setor financeiro brasileiro é mais evoluído do que no restante do mundo, tá? E a gente está internacionalizando a empresa, então agora, inclusive, eu estou aprendendo em detalhes como funciona um monte de lugar e é bem divertido, né? Básica, é aquela brincadeira, se você consegue funcionar no Brasil, você provavelmente está bem por aí, né? Porque né? Tem muita coisa, então a gente é bastante maduro nisso. Existe um fato que mudou e que deu uma zerada nessa conta, isso é muito relevante, né? Que é o seguinte: você tem o surgimento de 3 tecnologias que elas mudaram a regra como você faz sistema, tá? Que são API, nuvem, telefone celular popularizado, né? Ele já existia antes de 2010, mas popularizado. Você pode contar com ele como uma ferramenta de trabalho. Eu marco mais ou menos 2010, e aí eu coloco talvez um pouquinho numa escala um pouco menor, inclusive mais recente, o microserviço também, né? Que é você conseguir criar um sistema mais parecido com o Lego do que com o monolito, como a gente estava falando, né? Então eu não sou mais preso a uma única tecnologia. Se de repente eu tenho um pedaço do meu sistema que não tá ficando obsoleto, porque fica, né? Não tem jeito, você fez hoje, amanhã você está um dia mais velho, né? Então, aí o que você faz? Você despluga um e pluga outro no lugar e segue a vida. Então, você consegue trocar a linguagem do seu sistema por umas linguagens mais modernas à medida que as coisas vão andando, coisa que até 2010, nossa senhora, para você mexer num negócio desse, né? Não era impossível, mas em compensação era um terremoto de 9 graus na escala Richter ali, né? Então, eu acho que a partir dos anos 2010, a gente criou um ambiente, isso inclusive foi muita inspiração para a gente fazer o FitBank, né? Que foi o quê? A gente falava, cara, não é possível aqui que eu vejo que tem um moleque de 15 anos na escola, no colegial, aprendendo a chamar API, e na hora que eu vou bater no banco é com um arquivo, não é possível um negócio desse, né? E aí começou toda essa história, vamos mexer com essas coisas. E o que acontece? Então, eu acho que a gente meio que, o mundo, né, porque a tecnologia é disponível globalmente no momento que ela é lançada, zerou essa conta. E aí tem o lado do brasileiro, que o brasileiro mete as caras, né? Eu trabalhava numa empresa que a gente era exatamente o que a lei da instituição de pagamentos fala, só que a gente começou a operar tocando dinheiro, né? Vamos dizer assim, a gente passou a receber e pagar, e não só mais ficar na gestão e deixar toda a parte de liquidação nos bancos, né? Em 2009. E em 2009, a gente começou a operar em cima disso, a gente tinha parecer jurídico, a gente tinha estudo, a gente tinha um monte de coisa, mas a gente não tinha uma 12865 ali, né, que é a lei que foi feita em 2013, que define direitinho tudo organizado, como é que funciona, como é que não funciona, etc. Então, por que eu estou falando isso? Então, eu acho que assim, a tecnologia criou uma possibilidade de novidades no setor financeiro, né? No mundo, mas estamos falando do financeiro aqui. Os brasileiros, por características próprias do povo brasileiro, meteram as caras mais rápido do que americano, europeu e etc. Né? Fizeram isso mesmo, você vai ver como é que funciona. Todo mundo sabe aqui, né? Você vai nos Estados Unidos, os caras pagam conta com cheque até hoje. Né? A gente estava olhando o mercado americano lá. Tem conta que custa $44 de imposto, que você tem que pagar uma taxa de serviço de $4, é 10%, pelo amor de Deus. É 10%, entendeu? Então, essas coisas todas, né,
O Brasil, ele já está, porque o mercado, aí é o mercado, não é nem o governo, nem as empresas, né, nem os bancos, etc. É o mercado, ele já está girando tudo isso, essas melhorias, as pessoas olhando, as pessoas querendo, interessadas. Pô, saiu um banco novo, deixa eu abrir uma conta lá, deixa eu ver como é que é. Agora tem uma metodologia diferente. Pô, lançaram o Pix, vamos lá, vamos pegar, vamos entrar no Pix, vamos fazer. Quer dizer, isso tem a ver com a característica do Brasil, que coloca a gente numa posição de vantagem, mas, por outro lado, a tecnologia que viabilizou com que essas coisas todas acontecessem, e sim, nós temos um Banco Central pró-inovação tecnológica, né? Então, a gente tem estudado outros países que o ambiente bancário é muito parecido do ponto de vista de tecnologia mesmo, com o que a gente tem no Brasil. Os bancos no Brasil são muito grandes, né? Mas a gente vê que tecnologicamente você não tem tanta novidade por aí, mas tem países que você olha e você fala, cara, não dá para ir para lá. Por quê? Porque você vai ficar 5 anos ajoelhado no milho para conseguir autorização para dar o primeiro passo. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Olhar para o outro país que não demora tanto, né? Então a gente vai muito nesse trabalho e nesse ponto eu acho que o Banco Central no Brasil dá uma ajuda enorme para a inovação tecnológica, porque ele não se transforma num empecilho para que as coisas aconteçam. Ao contrário, ele fomenta e estimula a inovação. Isso é muito bacana. Otávio, eu quero muito entrar nessa conversa até da internacionalização, porque isso é um campo muito vasto. Eu estou em Portugal especificamente e eu tive que me adaptar ao sistema financeiro de cá. Aí depois você pode compartilhar suas impressões, porque a gente fala de Europa. Eu tenho certeza que o sistema financeiro em Portugal é completamente diferente do sistema financeiro da Alemanha e da Espanha e da França e por aí vai. Aqui eles têm uma coisa que é o MBWay. Não sei se aí nessa sua... Se você chegou a passar por essa visualização aí durante a internacionalização, depois a gente vai falar, vou fazer a pergunta Não mais vi específica. ainda. O MBWay, você associa a tua conta bancária, né? Seria o NIB, né? Eles não chamam de conta bancária, tudo é o NIB. Ou o SWIFT, né? Tudo internacional. Ao teu número de telefone. Essa é a Perfeito. chave, tem que ser o número de telefone. Aí o pessoal fala, o MBWay é tipo o Pix. Eu falei, não, não é tipo o Pix, porque o Pix eu particularmente tenho 2 chaves para as minhas contas bancárias, onde eu uso o meu CPF, onde eu uso o meu e-mail, que são coisas que eu não altero, porque número de telefone é uma coisa que às vezes na vida a gente acaba mudando. O MBWay é prático, ele também não cobra taxa e tudo mais, só que antes de eu ter acesso ao próprio MBWay, eu precisei abrir uma conta bancária aqui. Otávio, foi uma coisa tão assim, como a Adriana fala, como os maias faziam, eu tive que ficar numa fila de banco para a pessoa pedir meus documentos e pedir uns documentos completamente absurdos, que eu falei, olha, eu não tenho esse documento, porque são documentos do Brasil. Você vai aceitar os documentos do Brasil? Não dá. Eu falei, então eu não vou abrir a conta, porque a gente abre qualquer coisa, pega lá o telefone, tira a tua foto, a gente já está acostumado com uma celeridade e com uma praticidade, e o Pix agora também está se tornando o meio de pagamento mais utilizado aí em marketplaces e tudo mais. Ainda fico um pouco, acho que atrás do boleto bancário, posso estar errada, depois, se você tiver essa informação, até me corrija. Mas eu sei que o Pix já decolou para marketplaces também, né? E aqui eles usam o MBWay e um outro tipo de pagamento que você coloca uma referência. Eu acho super arcaico, né? Mas os portugueses estão muito felizes. Até porque os portugueses eles têm uma relação mais próxima do dinheiro físico, tá? Eles não são de aceitar cartão. Exato, eu sei. Porque é os cêntimos, é uma coisa cultural, né? Então, quando você vai fazer até uma visualização de mercado, isso tudo fazer o contexto para te fazer minha pergunta, você tem que identificar, né, o ambiente regulatório, você tem que verificar o ambiente tecnológico e também aspectos até mesmo culturais, porque se os caras aqui não estão interessados em sistema de pagamento facilitado, em banco, não vai ter conversa, eles querem, tudo aqui é a cêntimos, né? Você paga nas moedinhas. E eu ia até perguntar agora desse processo de vocês de internacionalização. Primeiro, por que internacionalizar? Né? Qual é essa visão a longo prazo? Vocês passaram aí também, vocês têm uma rede de pessoas envolvidas com a Fitbank, que são pessoas de mercado financeiro, vocês estão nesse contato com a JP Morgan, então eu queria que você pudesse compartilhar o que foram esses bastidores de fazer esses contatos, né? Fomentar essa rede estrategicamente. E por que o internacionalizar? Aí depois eu vou deixar a Adriana perguntar das barreiras, oportunidades, como é que é assim, Legal. o movimento de internacionalizar uma coisa tão difícil quanto o setor financeiro, né? Vai lá. Então, mas eu vou falar de tecnologia de novo para vocês, né? Pode falar de tecnologia agora.
Então, o que que acontece, né? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: tecnologia é disponível globalmente no momento que ela é lançada. Então, lançou uma tecnologia lá no Vale do Silício, no dia seguinte nós temos acesso, o europeu tem acesso, o indiano tem acesso, o chinês tem acesso. Então, ela é absolutamente disponível. Isso faz com que as ferramentas, né, essas tecnologias, elas são ferramentas, né, elas entreguem para as pessoas a mesma ferramenta. Então, o que você vai fazer com essa ferramenta, né? É, tem diferenças, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, não vai ser uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque é isso, eu tenho uma ferramenta igualzinha ao que o meu concorrente tem ali. Né? Quando eu estou falando disso, é daquela tecnologia que a gente usa, a nuvem, a linguagem de programação, o microserviço, etc. E tal, né? Aí, o que acontece? Nessa hora, a gente considera, né, que assim, o Fitbank, a plataforma do Fitbank, nasceu global, né? Por quê? Porque ela consegue lidar com qualquer local do mundo, porque nós não somos uma empresa de meios de pagamento, nós somos uma empresa de gestão de meios de pagamento. Isso é muito importante, porque a história sua em Portugal, né, muitas vezes não é porque o cara não quer fazer rápido, é porque, como ele não tem uma tecnologia que permita com que ele mantenha o controle, né, ele acaba criando processos de verificação, de controle, que ele demora. E muitas vezes você fala, pô, mas é processar um arquivo, né? Tudo bem, mas eu só processo arquivo uma vez por dia. Então, mesmo que demore um segundo para esse arquivo ser processado, que não é o caso, normalmente demora mais, né? Se eu fizer uma vez por dia, demora um dia para ficar pronto, né? Então, essas coisas todas, na hora que a gente entra no bastidor, é de quilo. Eu já entrei em seguradora, que os caras estavam com um problema lá, que ele falava, cara, depois que está tudo aprovado, toda a parte, será que teve fraude, não teve fraude, validei, liberei, passou aqui, ali, tá tudo aprovado, 6 dias úteis para soltar o pagamento. Aí você fala, mas como assim? Né? Ah, não, é porque eu pego o arquivo aqui, eu processo aqui, aí eu tenho que dar baixa daquele negócio, porque aí eu pego, aí eu tenho outro arquivo da contabilidade, porque não sei o quê, porque esse arquivo roda às 2 horas da manhã, porque se eu rodar ele às 4 da tarde eu paro o sistema, porque tem gargalo, porque eu não estou na nuvem, né? Então eu não consigo ter o auto-scale. Então todas essas coisas, elas acabam criando uma máquina que segura, né? Ela segura, entendeu? Então, assim, né, eu estou aqui na Faria Lima, aqui, né? Pô, para eu chegar, sei lá, em Alphaville, que eu fui fazer uma reunião ontem à tarde, se eu for no domingo, eu vou demorar 25 minutos. Você vai no dia do trânsito, você demora mais de 1 hora. É mais ou menos por aí, o trecho é o mesmo, né? Mas como eu tenho um monte de coisa no meio do caminho, ela acaba me segurando. E aí, estas novas tecnologias, elas permitem com que você tenha uma fluidez muito maior, muito mais interessante no dia a dia, você consiga consultar as bases online, né? Então, eu vou lá, eu estou plugado em pessoal que como chama? Faz prova de vida, validação de documento, aquela coisa que é o pessoal do onboarding, né? A gente não teve que desenvolver as a service, a gente paga no variável, né? Ele tem essa metodologia, você bota o documento ali, o algoritmo dele me diz se é um documento bom ou ruim, ele tem a fase do mais ou menos também, que aí você tem que cair num tratamento manual, mas é um percentual mínimo, não 100%, entendeu? E eu consigo saber se você existe, se está viva, quase que online. Se só tem papel e formulário lá dentro, não adianta, você vai ter que ir na agência, porque algum funcionário vai ter que olhar para você e ver que você existe mesmo, entendeu? Então, essas coisas, elas, às vezes eu vejo o pessoal assim, pô, mas por que o cara não faz? Eu brinco, né? Pô, se fosse fazer uma reunião e tá tudo resolvido, né? Tava feito, né? Os caras não iam ficar demorando à toa, né? Eu te garanto que o seu banco lá, se pudesse fazer mais rápido, ele ia querer fazer, ele não acha legal ser devagar. Mas é a ferramenta que ele tem na mão dele. Por quê? Porque tem o outro lado da fraude, né? E por isso que o mercado financeiro tem umas diferenças. Se você vai lá, eu estava vendo a entrevista do Elon Musk, que ele deu ontem na BBC, né? E se você é o Twitter e tem um bug lá e de repente você deu um coraçãozinho e virou 10, né? Meu, é uma rede social, beleza, ele vai lá e pega e arruma tal.
Agora, se você mandou R$ 100 e chegou 1.000 na conta do cara, aí é problema, né? Então, essa parte daí, que é o dinheiro foi embora, ele não volta mais, etc., ela é muito crítica. Então, ela obriga todo mundo, né, inclusive a gente, a ser mais conservador do que, por exemplo, se a gente estivesse numa rede social ali fazendo o seu onboard, né, os bots, né, que tinham lá, que inventaram os bots para ficar dando like, inflar as coisas, etc. e tal. Né? E aí, nessa hora, o que acontece? Você tem empresas que são capazes de se valer dessas tecnologias, de usar, e muitas delas constroem, etc., e elas conseguem ser mais eficientes, e você tem empresas que ainda não se modernizaram. Né? Ele sabe do problema, ele sabe que é ruim, e ele morre de medo de um banco brasileiro aparecer aí em Portugal e começar a pegar os clientes mais novos, que é o que acaba acontecendo também. Né? Então, essa modernização ela tem uma questão geracional aí. Né? E isso daí também, porque o que acontece? Né? A gente vê muito aqui, a gente tem praticamente todas as grandes fintechs brasileiras são nossos clientes, né? E aí nessa hora o que acontece? Eu vou lá, às vezes a gente tem um escritório no Ceará, pessoal super novo, saindo da faculdade e tal. Você pergunta quem tem conta digital? Todo mundo, né? Só que agora tem um detalhe, eles estão abrindo a conta para os pais deles. Né? Então os pais deles estão chegando depois disso, por quê? Porque ele é o cara que viveu a vida toda no dinheiro ali, etc e tal, mas agora o meu filho chegou, eu já tenho celular, eu falo isso do meu pai, né? Ele ia lá, meu pai é médico, não gosta das coisas da tecnologia, sempre tem as resistências, mas hoje em dia tem rede social, tem WhatsApp, só usa o aplicativo do banco, mexe com as coisas. Por quê? Porque por mais que ele não quisesse, a vida levou ele para isso. Chegou uma hora que, por mais que exista uma certa resistência, né, a vida te joga lá, cara. Você tem duas escolhas: você vai não sei aonde, fazer não sei o que em tal hora, ou você sentar no sofá da sua casa, você resolve. Né? Eu sou early adopter de todas essas coisas, mas mesmo o cara que é o late adopter, uma hora ele vai adotar, porque é mais legal o negócio, né? Então, você acha que... Eu fiquei pensando no que você falou. Se as tecnologias, amanhã, né, ela lança hoje, amanhã ela está disponível para o mundo inteiro. Por exemplo, os Estados Unidos, você ainda paga no cartão e tem que assinar, né, o cartão, o boletinho. Por que eles não estão no nosso nível de maturidade se eles têm toda essa tecnologia? Você acha que é uma questão cultural? Porque, por exemplo, eu morei no Uruguai. No Uruguai, quando eu morei lá, há um tempo atrás, eles não tinham nem ninguém, quase ninguém aceitava cartão, era muito no dinheiro e tal. Eu acho que para eles chegarem no nível do Brasil vai demorar bastante, mas é um tema cultural no fim das contas, então, porque a Ele tecnologia é já existe. eu acho que são duas coisas ali. O cultural é o mais importante de todos, né? Mas existe um aspecto tecnológico, que é o seguinte: os Estados Unidos têm o cartãozinho na tarja, certo? E o volume de fraude que ele tinha na tarja comparado com o Brasil era muito menor, certo? O Brasil é um país grande, né? Então, o que acontecia? Aonde que eu preciso modernizar esse negócio, né? No lugar onde eu tenho mais problema, não menos problema. Porque toda vez que você está modernizando, você está investindo, você está reformando sua casa, né? Aí você fala, cara, acabei de reformar, tá tudo bonitinho aqui, organizadinho. Por mais que tenha saído uma coisa nova, que eu até acho mais legal, meu, tá beleza aqui. Aí, ano que vem a gente conversa desse assunto. Em compensação, se você olha para sua casa e fala, nossa, a parede está ruim, o negócio está com vazamento, aí você vai querer reformar a mesma reforma, mas você vai ter mais vontade de fazer isso do que se tivesse tudo organizado. Né? Então, o que a gente vê muito nisso, daí eu gosto de acompanhar essas coisas. Né? A primeira transação de pagamento com SMS, que é uma coisa que já nem existe mais, ela foi feita no mundo, no Quênia. Ela não foi feita nos Estados Unidos nem no Brasil. Né? E por que ela foi lá? Porque lá as pessoas passaram a ter o celular antes delas terem acesso ao banco. Né? E aí, nessa hora, putz, mas ele tem o celular, mas não tem a conta. Então, vamos dar um jeito de botar o dinheiro no celular? Né? Aí, nos Estados Unidos, todo mundo já tem conta. Né? Todo mundo, muita gente. Né? Então, essas coisas, eu vejo mais ou menos o próprio... Na China não tinha cartão. Né? Aí, de repente, entrou o WeChat e não vai ter cartão. Por quê? Porque é o WeChat. Né? Agora, ele entrou no mercado muito mais mato alto
para você poder trazer a implementação, do que mas para que eu vou trocar o meu cartão de tarja por um cartão de chip, né? Que o argumento é que ele diminui a fraude, sendo que não tem fraude, né? Então, essas coisas todas, elas vão... A inovação tecnológica, ela vai começar no lugar que está com a situação mais complexa, não com o cara que já está na frente, né? E aí você vai subindo, 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 e aí chega uma hora que esse cara olha e você fala, pô, mas 10% para pagar uma conta não dá, né? E aí qualquer americano, por mais que eles tenham dinheiro lá e etc., vai falar, pô, 10% tá caro. Essa brincadeira daí, vamos ter que mexer nela. E aí começa a inovação tecnológica nessas coisas também, entendeu? A gente volta muito pensando assim, tá, realmente, onde é que está a dor, né? A gente precisa se apaixonar pela dor para encaixar a solução, porque tem esses fatores todos que você está comentando. E eu acho que a lógica tecnológica é diferente, por quê? Porque antigamente, quem tinha acesso às melhores coisas? Os caras que tinham mais dinheiro, os países mais desenvolvidos, etc. e tal, né? E aí os países com menos dinheiro, né, eles ficavam para trás. Só que agora a tecnologia vale para todo mundo, toda hora, o tempo inteiro. Nasceu, é de todo mundo, entendeu? Então agora, então quem que corre atrás dela primeiro? O cara que está com o calo mais apertado ali. E aí vamos embora, né? É o que a gente viu na Argentina, né, Ana? Não, só estou complementando o que você vai falar. Na Argentina, que é a maior adoção da tecnologia blockchain e criptomoedas, porque eles têm um problema seríssimo de inflação. Com o sistema financeiro, de inflação. É, né? Isso mesmo, é isso aí. Né? Quer dizer, você pensar na Argentina, você está lá, eu sou argentino, ele acredita no peso diferente do que o americano acredita no dólar, para não botar o real na conversa aqui, né? E aí o americano fala, cara, eu vou ter o dólar guardado como chama? Na minha gaveta aqui, que tá tudo certo. O argentino fala nem a pau. E aí ele vai procurar uma alternativa, e aí essa alternativa tecnológica chega lá primeiro, entendeu? Como a relação com o dinheiro dita as regras, né? Isso que você está falando é curioso. E aí, né, a gente falou aqui de Argentina, você falou dos Estados Unidos, desse processo de vocês de internacionalizar, né? E quando vocês vão observar para os lugares em que vocês querem expandir a operação, as soluções, como que tem sido essa tua jornada, e a jornada, né, Fitbank no geral, vendo essas oportunidades, barreiras, como é que vira essa jornada? Quais são os aprendizados, assim, Otávio? Porque você é uma pessoa com muita experiência, de muito tempo de mercado, você trabalha, inclusive, com outros investimentos também, nessas fintechs e tudo mais. Até que ponto você fala, não, eu estou super pronto para isso, porque eu já vi isso acontecer, mas que outras coisas você aprendeu? Porque isso é um processo muito curioso, né, da gente ter que matar os nossos queridinhos, né, kill your darlings, olhar para coisas novas. Qual foi essa jornada, assim, que lição que você traz disso também sua e para a Fitbank? Olha, Ana, eu acho assim, a gente montou a plataforma, né? Eu estou na minha terceira carteira de pagamentos, né? Como eu falei para você, a gente começou na outra empresa em 2009, aí a gente mudou uma versão, mas era uma máquina que já andava, era uma empresa estabelecida, era líder no mercado no que ela fazia e etc e tal, né? Então ela também não tinha flexibilidade total, né? Por quê? Porque o Fitbank nasceu com uma folha em branco. Era eu e meu sócio, um olhou para o outro e falou, e aí, vamos lá, vamos lá. Não, essa conversa demorou mais ou menos uns 6 meses, né? Não foi tão simples assim. Mas na hora que a gente encaixou o que a gente queria fazer, né, a gente não tinha nada. Tanto que a gente considera que o Fitbank foi fundado no dia que eu e ele apertamos a mão e falamos, as premissas máximas são essas. E são premissas super genéricas, né? Tipo, qualidade não se discute, se entrega. Né? Área de negócio não dá prazo para desenvolvedor de tecnologia. Tecnologia dá prazo, porém cumpre o prazo com qualidade, porque essa já está resolvida na outra. Eram coisas, né? Vamos trabalhar com o mercado financeiro. Eram coisas nesse sentido. E aí a gente está fazendo um negócio da nossa vida, a gente botou o máximo de tudo que a gente sabia e queria, com carinho, etc e tal, né? Eu saí do mundo das grandes empresas ali, então também tem essa fase de sair do mundo corporativo, etc e tal, né? Para fazer um negócio de um jeito diferente, de uma forma bacana, né? Aí o que aconteceu? Primeiro aprendizado, né? Que a plataforma, ela funciona no mundo inteiro. Porque a gente não sabia, não. Eu descobri esse negócio e já tinha 1 ano e pouco de empresa.
né? E aí, sabe quando cai a ficha? Você olha e você fala, porra, meu, mas espera aí, né? Entendeu? E aí a gente olhou e falou, oh, legal esse negócio daqui. E aí o que acontece? A gente começou a olhar e a entender, e nós temos sócios estrangeiros, né? E tem ex-presidente de banco no nosso board, etc. e tal. E uma das coisas que foi muito legal, assim, né? Assim, a pandemia já estava rolando e eu estava lá em Nova York, ninguém sabia da pandemia. Segunda quinzena de fevereiro, eu lembro até hoje que eu estava com ele lá, e aí ele virou para mim e ele falou assim, Otávio, mas eu entendo que as coisas no Brasil a gente precisa fazer bastante coisa, etc. e tal, parará, parará. Mas aqui nos Estados Unidos os negócios funcionam, né? Como é que nós vamos fazer para resolver as coisas aqui? E eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho desse mercado, né? Mas o que eu falei para ele foi mais ou menos a resposta que eu já falei para vocês. Tecnologia é disponível no mundo inteiro. Então, não tem por que o banco americano ter alguma coisa que a gente não sabe o que é, que não existe. Esse segredo de negócio, do ponto de vista da tecnologia, não tem mais. Porque o cara que criou a tecnologia, ele quer vender para todo mundo, não é verdade? Então eu não vou fazer segredo dela, eu vou contar para todo mundo, né? E isso daí é quente, o tempo todo rolando. Na hora que você entra no mundo dos desenvolvedores, nossa senhora, o cara tem que ficar lendo todo dia, porque senão ele fica desatualizado, né? E aí o que acontece? Vamos encontrar o específico, aonde que está o gap específico do mercado, né? E aí a gente estava lá, tal, não sei o que lá. No dia seguinte, eu estava fazendo uma reunião com um amigo dele, desse membro do nosso board, nosso sócio, né? E o cara começou a contar todos os problemas que ele tinha lá para poder criar o ecossistema financeiro lá dentro e começa a falar de tecnologia, de regulação, de demora, de sistema, de volume. Ele começou a falar exatamente das mesmas coisas que a gente fala aqui, né? Então, de uma certa maneira, é igual? Não, não é igual. Mas é uma variação daquilo que a gente já tem aqui, né? E aí, o que acontece do outro lado, né? Então, a gente, quando começou, né, a gente buscando fazer uma coisa escalável, de longo prazo, sem pegar atalho, etc e tal, a gente nasceu embaixo dos bancos, né? O que é uma coisa meio complicada, assim, mas deu certo, né? Já estamos aqui e já não somos mais dependentes deles, mas a gente nasceu embaixo dos grandes bancos. E a primeira nota que a gente fez e que a gente pensou é o seguinte, mas eu não vou fazer que nem todas as outras empresas que a gente vê por aí, que vai lá, faz acordo com um banco, certo? Bota tudo em um banco e dali para frente todos os problemas daquele cara é dela também, né? Porque ela não tem como mexer nisso. Qual foi a nossa estratégia? Não, eu vou abrir conta em todo mundo, né? Por quê? Porque eu vou pegar o melhor de cada um e vou entregar isso para o mercado de um jeito que o mercado não vai conseguir ir direto no cara que está dando lá o começo da história, né? Porque eu vou tratar esse negócio, eu vou pegar uma ferramenta de um, a outra coisa do outro, a outra coisa do outro, e vou montar a nossa proposta de valor para ele, né? O que aconteceu? A gente criou um processo para entender todos esses dinheiros espalhados em várias contas por aí, para a gente poder rebater isso para os nossos clientes, né? Quando a gente foi lá e virou o nosso próprio banco, né, o nosso SPB, a gente é uma IP, não é um banco, mas a gente passou a ter o nosso número de banco ali, uma coisa que eu falei muito na empresa é o seguinte, a gente continua sendo exatamente a mesma empresa, a única coisa é que a gente tem um fornecedor diferente, um cara que a gente vai, senta, conversa, manda, planeja, decide e executa, né? Então a gente só perdeu uma dependência de uma agenda de terceiros, a gente continua conectados a todos os bancos, a gente conversa com todo mundo, a gente tem uma relação muito boa com muitos deles, né? E aí, nessa hora, o que aconteceu? Cara, mas e como é que faz para mexer com o internacional? Eu tenho uma taxa de câmbio no meio, né? Beleza, então pronto, é isso que eu tenho que desenvolver, porque a lógica de clearing do sistema, ela já tinha sido criada em 2016, antes da gente fazer a nossa primeira transação, que é justamente poder entender múltiplas contas. Então, hoje, a nossa plataforma ela é capaz de entender múltiplos dinheiros em múltiplos países, né? Vendo isso como sendo uma coisa única, né? E isso é muito legal, é muito bacana. Então, a gente está hoje, por exemplo, eu tenho cliente de rede social, né, que faz pagamento em Pix, que o cara vai lá, ele acredita uma conta que a gente tem no JP Morgan, fora do Brasil, em dólares, e online
online, cliente estrangeiro, né? 12 horas de fuso horário, online. O cara reconhece os valores em reais que ele tem creditado aqui, certo? Isso é uma parceria que a gente tem com o JP Morgan, e ele sai disparando Pix para os influencers dele lá online, 3 horas da manhã, entendeu? Não, ele não precisa mais, não, agora eu vou fechar o câmbio, eu vou encher, o pessoal chama de conta balde, né? Colocar o dinheiro na conta balde, fazer esse negócio, ver se entrou, se saiu. Não, o cara faz uma transferência para uma conta nossa no JP Morgan em dólar, e acabou a conversa. Então imagina que para ele, né, e por que internacionalização? Porque ele faz isso em real, mas em breve ele vai fazer isso em peso, em outro peso, em várias coisas aí. Por quê? Porque ele quer, né? É legal. Cara, para mim é uma beleza esse negócio. Eu mando um dinheiro em dólar, você resolve toda essa complexidade, essa pulverização que existe, que para esses caras é difícil, né? Esse cara faz 10 milhões de Pix por mês, né? Então, toda essa complexidade aí, a gente cuida para ele, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que dizer quem que tem que receber, né? E ele tem que botar o dinheiro em dólar lá fora. O resto é tudo automático, né? Eu acho que a Então, Adriana isso... vai contratar a Fitbank, inclusive, porque ela faz Opa! transações internacionais na América Latina por conta de uma das empresas dela, e eu acho que depois ela precisa pegar o contato lá do comercial da Fitbank. Legal! Que incrível. Eu vou começar a partir para as últimas perguntas também, para a gente sabe que precisa, infelizmente, caminhar para o final. Adriana, vou deixar você à vontade para fazer a última pergunta do dia. Sei que você vai ter 20 mil perguntas que você queria fazer para o Otávio, mas eu só vou te permitir uma. Você só tem um slot de pergunta nesse momento. Na verdade, é isso mesmo que eu ia falar, né? Sobre. Eu comecei minha empresa, é uma operadora de turismo internacional. Nós sofremos, queria já deixar aqui registrado. Sempre sofremos com esse negócio de pagamento internacional. E quando eu comecei lá em 2013, a falta de tecnologia que suportasse esses pagamentos, essas transações, as APIs, não tinha isso, não tinha API para plugar no site. A primeira forma de pagamento que eu fiz foi com PagSeguro. Eu criava um link, era uma coisa muito tosca. E tinha todos esses problemas, né? E agora a gente está vendo, anos depois, 10 anos depois, o surgimento de algumas soluções, mas ainda não solucionou, né? A gente ainda não transfere dinheiro livremente em moeda fiat para as pessoas, né? Bitcoin e moedas digitais, sim, mas as moedas que as pessoas usam no dia a dia, a maioria das pessoas, não. E eu queria saber sobre a sua visão sobre isso. O que você acha? Você acha que esse movimento de pagamentos internacionais daqui para frente ele vai se acelerar? Qual que é o seu feeling? Assim, eu gostaria de pagar meus fornecedores, até hoje eu pago por todo um trabalho, num banco que é um câmbio, que tem que não sei o quê. Eu acho que vai melhorar muito, né? Eu acho que vai avançar bastante esse tipo de coisa daí para você poder fazer. Eu tive em Portugal, Ana, agora em janeiro, né? Eu morei em Cascais em 2021, em É 2001, a aliás, terra da né? família do meu marido, ele é de Cascais. A Ah, que gente vive em legal, né? Cascais, sim. Muito bom, muito Então, bom. aí eu tive aí, né? E foi demais, porque eu voltei depois de 20 anos com a minha família e tal. Mas aí eu estava alugando o carro, né? Eles foram lá, fizeram um bloqueio no meu, como é que chama? No meu cartão, e perguntaram se eu queria ter o Via Verde, né? O que passa direto lá, o sem parar deles lá, né? O senhor quer? Quero, beleza, legal. Aí quando eu fui devolver o carro, né? Eu fiquei passeando por ali, peguei bastante pedágio, etc, né? Veio uma conta de €1. Aí eu falei para a moça lá, tá, não é €1. Não é €1, minha senhora, é mais que isso, né? Eu fiquei passando um monte de vezes lá tal. Ah, não, fica tranquilo que eles vão te cobrar. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Fui embora. Recebi um e-mail de uma cobrança de €36, né? E o cara pedindo para fazer um wire para ele, né? E aí, nossa senhora, mas como é que eu vou fechar um câmbio do Brasil para vocês aqui de €36, né?
tem como fazer um negócio desse, etc. E sei lá como é que eu vou fazer para pagar, porque eu viajei em janeiro, eu já pedi para eles uma solução, eles não me responderam mais, né? Mas eu acho que o negócio todo que acontece é o seguinte: existem empresas trabalhando para resolver esse problema. Porque se do meu lado eu tenho o constrangimento de estar devendo 36 euros de pedágio, né? Do outro lado tem um cara que não recebeu os 36 euros e ele está muito mais preocupado do que eu com isso, né? E aí, nessa história, a gente vai lá e vai aparecer e tem solução, tem tecnologia. Onde que tem uma questão aí que pode atrasar um pouquinho o processo tecnológico? São os aspectos regulatórios, né? Então, às vezes, você encontra que o obstáculo não é a tecnologia, é a lei que está lá dentro, né? E aí, não tem muito jeito, a gente, assim, né, a gente não tem agenda de querer mexer nessas coisas, então, viu lá, tem uma dificuldade regulatória, vamos olhar para o próximo mercado. Mas o que eu acho que vai acontecer é que você vai poder pagar, né, qualquer coisa em qualquer lugar, né, num futuro não tão distante assim. Talvez, Adriana, mais uns 10 anos aí, talvez? Sua empresa vai ter uns 20, aí você vai estar com a tua vida resolvida nesse negócio. Não, porque tem esse aspecto regulatório. Eu acho que se não tivesse o regulatório, porque para o regulatório se ajustar, né, a demanda tem que chegar, não vai ter o que vem na frente, né? Ah, nós pensamos nessa questão da Adriana e vamos criar uma lei para facilitar. Não vai ter isso. Vai ter o quê? É um monte de empresa criando solução e brecando nesses aspectos, indo lá no governo, batendo na porta, falando: olha, eu queria fazer isso aqui, mas eu estou com essa dificuldade ali, eu quero mexer com isso, tá. E aí eles vão entender esse negócio e vão colocar a lei. Mas eu acho que isso daí vai ser uma coisa que a gente aposta muito. O nosso processo de internacionalização tem muito a ver com isso, né? Não é necessariamente atuar em outros países, mas fazer o cross-border, né? É uma coisa super importante, super estratégica, que nós estamos trabalhando em cima disso, né? E vai resolver. Já existem, a gente tem concorrentes nesse departamento, né? Então a gente também tem outras empresas trabalhando nisso daí, vai melhorar, mas demora um tempo para que essas conexões se estabeleçam, né? Para a gente resolver o problema lá do pessoal do pedágio lá, vai ter que fazer reunião, vai ter que conversar com o cara, vai ter que explicar para ele, vai ter que fazer isso. E como é tanta coisa, demora. Basicamente isso, né? Mas tecnologia hoje já permite com que você possa ter esse tipo de ideia, vamos dizer assim, né? E aí agora tem bastante coisa para ser feita para que a ideia saia do papel e vire realidade, mas a tecnologia já está aí. A interoperabilidade já é possível, né? O problema realmente são esses fatores de regulamentação. A gente vai resolver teu problema do pedágio aqui, Otávio. Vamos resolver, não é nem pedágio, é portagem. Você ainda pagou portagem barata, você não rodou muito pelas estradas, porque a portagem aqui é cruel. Eu faço uma ida 3 dias só, Ah, ok, porque eu vou ao aeroporto, eu pego um dos outros acessos, tem as duas pontes para Lisboa, eu pego aqui, é para Lisboa Norte. Eu devo gastar mais de 5 euros na ida e na volta, fora o estacionamento. É caríssimo para usar a Vasco da Gama, acho que é a portagem, né? Agora eu já falo portagem. É a portagem mais cara, né? É uma via expressa, é uma loucura, parece a Ponte Rio-Niterói. Não sei se você já conheceu a grande cidade do Rio de Janeiro, sei que você está em São Paulo. Conheço. Mas é mais ou menos por aí. Otávio, caminhando para o nosso final, eu preciso muito agradecer a sua visão, a maneira leve com que você fala de um assunto tão denso, né? Quando a gente fala de economia, financeiro, tecnologia, tudo parece pouco acessível. E uma das nossas missões aqui com as nossas conversas é realmente democratizar, né? Tirar essa palavra inovação de uma maneira elitista e falar que não, isso aqui é para as pessoas, é para resolver problemas, é para atingir todo mundo. Da vida real, né? Da vida real. E quando vem alguém aí. como você e compartilha isso, né, já sendo de uma... A gente fala startup, mas a gente fala, gente, isso tudo já são empresas muito bem estabelecidas e, né, gerando emprego e gerando renda. E a gente fica muito feliz de vocês acessibilizarem esse conhecimento, essa visão, porque a gente nunca está tão próximo, né, de quem está tomando decisões, de quem está fazendo o mundo das fintechs rodar. Então é muito legal trazer isso para cá. Eu agradeço demais o seu tempo, agradeço a transparência, a abertura, a maneira com que você nos recebe e também responde às nossas perguntas. Eu espero poder ter mais encontros com você, acho que a gente pode ter muito mais conversas pela frente. Eu troco a portagem depois para você falar se você está mentorando startup.
a gente conversa, a gente troca pelas tuas mentorias aí de Eu conhecimento preciso de um de parceiro fintech. em Portugal. Vamos bater na porta dos caras lá que a gente tem uma solução legal para eles. Olha, Portugal precisa. Inclusive, o pessoal que fez aqui os multibancos, que são como se fossem os caixa 24 horas, deve ter passado por alguns. Eu conheço, inclusive, a pessoa, né? Já um senhor hoje, pelo amor de Deus. O senhor que fez justamente os sistemas interligados deles. Tem uns dados Legal. interessantes aqui das finanças de Portugal, mas ainda é Portugal, ainda é o cafezinho a 75 cêntimos, a portagem baratinha para poder passear por Cascais. E é isso. Do meu lado, muito obrigada. Vou deixar também a Adriana agradecer e dar as palavras finais para vocês. Eu queria agradecer muito a participação aqui no podcast, foi muito legal. Sempre falar sobre tecnologia e sistema financeiro é um tema bacana, porque são os dois temas que nunca saem de moda, está sempre no hotspot, né? E ter a oportunidade de falar com uma pessoa que, né, trabalhou tanto tempo e está liderando esse processo dentro da empresa é muito legal. Queria agradecer muito e também espero falar com você outras vezes aqui no podcast. Ah, legal, eu agradeço. Para mim é super legal conversar dessas coisas, né? A gente curte e se diverte aqui. O dia a dia é pancadaria, mesmo porque é aquele negócio, o volume vem subindo, você tem que estar preparado para ele, né? O volume não pergunta se pode entrar, ele vem, né? Então, é um trabalho super intenso aqui, mas, por outro lado, a gente tem um baita orgulho, eu falo a gente, é a empresa inteira, né? Nós temos 600 pessoas aqui trabalhando com a gente, desenvolvendo tecnologia que vale para o mundo inteiro, que é admirada por o maior movimentador do mundo, acreditou na gente, né? O maior movimentador de dinheiro do mundo, porque ele é top 10 empresa, mas ele é o único banco que está ali naquela lista, né? Então, caras que manjam muito, entendem muito das demandas globais, e o que a gente fala, pessoal, é isso, você nunca vai ser bom naquilo que você não gosta, né? Então, não tem jeito. Você tem que trabalhar, tem que se divertir, tem que curtir, tem que ser sério, mas você pode ser sério e informal ao mesmo tempo, né? Não precisa ter aquela formalidade, né? Eu já ouvi o pessoal, às vezes, chama os brown suits, né? Então, não precisa ser brown suit aqui, você pode estar de camisa polo, com toda a seriedade, mas o grande barato é que a gente vê um futuro e nós estamos trabalhando para construir esse futuro, né? Então isso daí é muito legal, graças a Deus aí nossa empresa tem sido bem sucedida nos últimos 7 anos aí, né? E acho que a gente está super feliz e pronto para conversar com vocês quando vocês quiserem aí, que vai ser uma satisfação. Maravilha. Gente, terminamos o nosso episódio. Obrigada, Otávio Fará. Obrigada ao pessoal da Fitbank. Obrigada também ao pessoal que proporcionou esse encontro aqui no podcast. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau.